Antes desse break, eu disse para vocês que a gente vai falar sobre escritório virtual, né? E, puxa vida, né? Tudo que é virtual eu não toco, e o escritório virtual, será que eu estou nele? Para explicar exatamente do que se trata esse escritório virtual, a gente trouxe aqui o profissional, a pessoa que teve o primeiro, certo? Que introduziu esse negócio aqui. Um negócio que gera uma demanda que não existia, e o que é de mercado interessa para a gente e você, consumidor. Estou aqui comigo com o Rosivaldo Andrade. Tudo bom, Rosivaldo? Oba, tudo bem. Você tem uma vida acadêmica consolidada, você é professor universitário, Isso. exerce cargo de coordenação, tem Exercia. Isso, Agora já estou fora. Perfeito. Tem uma ascendência sobre o mercado empresarial. Isso. Né? Fala um pouco do seu currículo, porque eu acho que isso, de uma certa maneira, nos leva até a Portal, né? Isso, te dá a positivo. bagagem para você... Antes mesmo, inclusive, da vida acadêmica, eu atuava já com consultoria. A gente implanta sistemas organizacionais, gestão da qualidade total, reestruturação administrativa de empresas. E como consultor de empresas, eu sempre percebi que tanto eu quanto outros colegas que integravam a nossa equipe precisava de um espaço para instalar a empresa de consultoria. Um espaço físico? Um espaço físico. Sei. Né? Muito embora a gente só precisasse desse espaço físico durante um pequeno período. E já tem acontecido isso. Assim, eu trabalhava com a turma de consultores e que a gente alugou o espaço, certo? E esse espaço ficava com a secretária, com todos os móveis, e não só a secretária que ficava lá. Um espaço ocupado pela secretária. Aí, poxa, mas é um espaço ocioso porque o consultor, ele está mais na empresa, nas instalações do cliente e muitas vezes até na sua própria casa, na frente do seu micro, digitando os projetos, rotinas de trabalho, manuais, lendo, né? Todo esse trabalho que não precisava estar no escritório, realmente imobilizando, né, esses equipamentos e com custo fixo alto. Aí, poxa, e como fazer isso para montar? Porque até então o escritório não fazia parte da sociedade. Eu era um consultor associado. E eu sempre querendo abrir o meu escritório de consultoria também, mas preocupado com esse custo alto. Com essa estrutura. Com essa estrutura. E aí, pesquisando, eu encontrei em alguns livros, né, e jornais essa história de escritório virtual. Aí, escritório virtual deve ser um site na internet, né? Essa é a primeira concepção. É essa concepção, porque virtual, a gente associa o virtual àquilo que não existe. Não existe. Concretamente. Né? Concretamente. Mas, no caso do escritório virtual, ele existe fisicamente, de forma concreta, com móveis, com equipamentos, computadores, fax, pessoal, secretárias, digitadores, tradutores, que a gente trabalha também com traduções de texto. Tem toda uma estrutura formatada para atender às necessidades desse cliente que não quer imobilizar. Vários clientes. Aí, no caso, essa estrutura não atenderia um só? Não. A gente não tem limite de clientes. E esses custos, então, você rateia pelo número de usuários que não tem que, vamos dizer, esquentar a cabeça para ir atrás dessa assessoria, desses profissionais, dessa estrutura. Ele utiliza o tempo que ele precisa. É assim? Isso. Ele paga pelo serviço que ele consome. Assim, se ele precisa da nossa secretária para digitar uma correspondência, um relatório para ele, vai pagar por esse serviço que prestou. Se precisar da nossa sala, né, climatizada, com computador, ligado à internet, para receber um cliente, um gerente de banco, um fornecedor, uma reunião, ele vai pagar somente pelo tempo que utilizar a sala. Essa comodidade. A gente tem até clientes que não, apesar de não ter o endereço comercial lá, mas utiliza a nossa estrutura. Como assim? Empresas que prestam serviços, a Petrobras, Vale do Rio Doce, Fafem, né? Entre outras, precisa selecionar pessoal. Né? Fazer aqui toda a entrevista, né, para uma futura admissão. Utiliza o nosso espaço. Perfeito. Reserva, né, a sala com antecedência
e, naquele momento, o psicólogo da empresa vai estar recebendo os candidatos àquela vaga que foi Ele aberta. faz as entrevistas na sala que ele aluga. Isso, É o caso dele ocupar o espaço físico. isso. Agora, se é um assessor que visita mais clientes, como era o seu caso, antes de você abrir a sua empresa, Sim. ele fica mais fora e ele não quer alugar uma sala, mas ele quer uma central de recado, vamos dizer. Como ele está muito em movimento, como ele está sempre em trânsito, ele gostaria de ter um endereço comercial, digamos, Isso. para que as pessoas Procurem. o nesse endereço. encontrem de uma maneira mais real do que no celular, ou ligando no cliente que ele está atendendo, que não dá para chamar muitas vezes. Tem essa opção? Tem sim. Veja, a gente, o escritório virtual, ele contribui inclusive com os órgãos arrecadadores de tributos, porque ele contribui para reduzir a informalidade. Quantos publicitários, quantos advogados, quantos web designers, quantos programadores deixam de constituir a sua empresa por esse custo alto? E muitos dos nossos clientes moram em edifícios, e em edifício ele não pode registrar a empresa. Quem mora em casa, ele até pode, né? Dependendo do local, de acordo com o plano do diretor, se é permitida aquela atividade ou não naquela região. Já no nosso caso, foi prestação de serviço, pode ser instalado lá. O domicílio fiscal, né? Porque nós temos alguns produtos, como o domicílio fiscal, o domicílio comercial. O domicílio fiscal, ele dá direito ao cliente registrar junto à prefeitura, na JUSESE, né, estabelecendo o seu contrato social, a localização, na Receita Federal, o seu endereço comercial na portal Escritório Virtual. E um corretor de imóveis, por exemplo? Corretor de imóveis, corretor de seguro. Nós temos corretores de imóveis, que são nossos clientes. Nós temos corretora de seguro que funciona com a gente, inclusive que ele sempre vive prospectando novos negócios. Esse profissional autônomo, o profissional como autônomo, corretor imobiliário que não está vinculado a nenhuma imobiliária e trabalha por sua conta, ele, por sua vez, não tem nem necessidade de ter uma estrutura só para si. Positivo. E vai ser uma despesa muito grande. Aí, qual tipo de relação, mais ou menos, que tipo de serviço esse profissional que fica muito móvel e quer, vamos supor, um quartel-general, ele quer um ponto de referência, que serviço ele aluga de você? Que mais que ele... Nós temos dois tipos de serviços que a gente presta, porque nós temos clientes que são corretores de imóveis. Nós temos um grupo de clientes que ele só utiliza o nosso espaço físico, ele não tem um endereço comercial, ele não pode fornecer o nosso endereço como sendo o endereço dele. Muito embora ele utilize as nossas dependências. Utiliza para quê? Primeiro, você quer elaborar um contrato. Né? Um contrato junto a um proprietário do imóvel para venda ou para locação. Ele vai no nosso escritório e sem o domicílio comercial, ele redige o seu contrato e lá mesmo na sala ele recebe o comprador, né? O comprador ou o vendedor do cliente, imóvel, o cliente dele, mesmo sem ele ter o domicílio comercial lá estabelecido. É um tipo de relação que a gente tem com esse cliente. E mesmo assim ele precisa imprimir um documento, ele precisa de alguém para digitar, e são serviços que eles vão consumindo. Ele precisa fazer uma pesquisa na internet e que ele não tem esse tempo disponível, ou até mesmo não tem essa experiência. Os nossos funcionários vão fazer essa pesquisa, apresentar o resultado para eles, e é um serviço que a gente está prestando. Já temos outros corretores que preferem, temos, no caso, na área de corretagem imobiliária, 2 clientes, né, que registraram a sua empresa no nosso endereço. Isso significa? Isso significa que toda a correspondência direcionada à empresa dele vai ser recebida por a gente. A gente separa, faz toda a triagem. É como se a empresa fosse ali. É como se a empresa dele fosse ali. Inclusive, a gente tem espaço no nosso letreiro para colocar algumas empresas que funcionam no nosso escritório. Perfeito. Até para personalizar mais. Perfeito, porque essa ausência de identidade pode ser que acanhe, né? Aqui em Sergipe a gente tem ainda muito isso, porque o que a gente percebe no empresário, no executivo, é que ele quer
ver a placa, o letreiro luminoso com o nome de sua empresa, que isso pega bem, né? Não Tem só o essa executivo, imagem. como acho que até o próprio cliente, né? O próprio Que cliente. sabe que a placa está ali, ele tem uma certa segurança. Isso. Agora, os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. Tanto que temos o escritório virtual. É verdade. E os custos, por isso, podem não compensar. Que são, Esse investimento. são dificuldades novas, né? São dificuldades Rosivaldo? novas. O mercado, ele está com certa escassez de moeda. Ou as pessoas estão muito mais preocupadas com suas receitas e com suas despesas. Não tem mais aquele descontrole, aquele frenesi econômico que existiu. Ninguém pode gastar à toa, né? Não se pode gastar à toa. Isso se trata de um público novo. Uma necessidade que não existia, que esse escritório virtual passa a atender. A gente vai rapidinho para os comerciais. Em seguida, o Rosivaldo vai dizer para a gente como essa necessidade, que a princípio foi das grandes cidades, agora está aqui em Aracaju. E quem sabe você pode utilizar um escritório virtual. Aguarde. Não esqueça de prestigiar o nosso programa infantil Planeta Animado, que, como toda emissora, a gente procura criar, oferecer uma programação diversificada. Sugira para o seu menino, assista você mesmo a criatividade da nossa âncora, Jéssica, e como essa sergipanidade nos faz bem e dá muito mais identidade do que a gente vê uma coisa que acontece fora do nosso contexto. Se liga. TV Cidade, Mídia e Mercado, segundo bloco com o Rosivaldo Andrade, um empresário que está investindo no segmento de escritório virtual. Quer dizer que esse novo, vamos dizer, problema urbano gerou a solução. É verdade. O escritório virtual nasceu para atender alguma necessidade que não existia? Isso, positivo. Inclusive centralizar em um só local vários serviços, criando até uma nova rede de relacionamentos. Porque imagine, no nosso espaço, em nossas salas, funcionam programadores, web designers, empresas de assessoria e consultoria, empresas de eventos, agências de viagem, até salão de beleza, funciona corretor de imóveis, corretor de seguros. Esse grupo de pessoas, a gente estimula que se relacione até para intercâmbio de clientes, para surgir daí novos negócios. Perfeito. Né? Essa ideia de escritório virtual tem uns 15 a 18 anos mais ou menos que surgiu nos Estados Unidos. Né? E logo, uns 3 ou 4 anos depois, chegou no Brasil. Claro que primeiro através de franquia no Rio e São Paulo. E depois começou a se proliferar. O de Salvador, que a gente tem muito contato, ele tem 10 anos no mercado. O de Maceió está no mercado há 6 meses. Inclusive, o pessoal veio conhecer o nosso escritório para verificar o funcionamento, sentir as dificuldades, as facilidades, as técnicas, né, que a gente utiliza. Perfeito. As que deram mais retorno, as que deram menos retornos. Né? A gente sempre tem esse intercâmbio. A própria nossa associação, que tem a Associação Nacional de Centro de Negócios e Escritórios Virtuais. A sede hoje é em Porto Alegre. E a gente sempre está reunido, sempre trocando e-mails, até para obter informações sobre clientes. Né? Que a gente tem uma demanda de clientes de outros estados. Itinerantes? Itinerantes, isso. Empresas que vêm contratar promotores de venda para um período e quer fazer essa seleção. Muitas não estão utilizando mais o hotel por ser mais caro, preferem utilizar o escritório virtual. Não só por ser mais caro, mas também por não ter toda a estrutura que o escritório virtual tem. Porque o hotel não é escritório. O hotel não é escritório. Cybercafé não é escritório. Não é escritório. Então nem são seus concorrentes. Não são, não. Uma consulta não são. informal no cyber é uma coisa. Isso. Inclusive nós temos parcerias com alguns hotéis, né, através de amizades, e que a gente faz essa comunicação, essa disponibilização do produto e esse encaminhamento, por sua vez, eles fazem para a gente também. Quer dizer, quando eles têm um hóspede que precisa de uma estrutura maior, para esse hóspede não se sentir na mão, estando numa cidade que ele não conhece, Isso. o hotel encaminha para o seu escritório, que chama-se portal, né? Isso. Encaminha para o portal, que até mesmo esse hotel está prestando um serviço
encaminhando ele, está atendendo Correto, o seu claro. hóspede. É um plus, né, ao cliente. É um serviço inesperado. Que ele, atendendo aquilo que ele precisa, né? Claro. Então, para gerar essa demanda é necessário informar. Isso. É necessário que o pessoal saiba que esse novo serviço existe. Que existe e como funciona. Né? E isso está acontecendo, o pessoal está sabendo? Não. Assim, todo o público não, porque cada dia eu descubro pessoas que não conhecem. E eu acredito que 90% da população aracajuana ainda não sabe o que é escritório virtual e nem como funciona. Muito menos que existe. E muito menos que existe. Quando a gente fez o nosso plano de negócio e a gente definiu nossas estratégias, a gente definiu, primeiro, de início, procurar espaço, que a TV Cidade, inclusive, nos acolheu e a gente se sente, inclusive, parceira da TV Cidade e ela faz parte da nossa história, porque antes mesmo de inaugurar, a gente recebeu um espaço aqui de vocês e, através desse espaço, a gente já começou a conseguir clientes. Aqui, através desse programa mesmo, Mídia e Mercado, na época apresentado até por Julião. Com o Hugo Julião. Isso, por Hugo Julião. Quer dizer, o espaço que a gente abre localmente tem tanta assimilação e tanta seriedade que a sua proposta interessou pessoas em potencial para utilizar o seu serviço. Positivo, positivo. E no outro dia, realmente... Grato pelo depoimento. Mas é verdade, justiça seja feita, não é verdade? Assim, no outro dia, né, logo em seguida, aí já começou a chegar realmente assim, alguns clientes. Eu quero conhecer. Muitos viram, conheceram e não contrataram. É normal. Outros viram, conheceram e ficaram com a gente até hoje. E essa visita, mesmo que não seja para contratar no momento, é mais um multiplicador. Claro. É mais alguém que de alguma assim, maneira se identificou. Eu quero que todas as pessoas que tenham curiosidade vá até lá. Vá tomar um cafezinho, sem tomar nenhum um copo d'água, uma água de coco. Aparece lá. A gente tem o maior prazer em falar como funciona o escritório virtual. Então, diga onde fica. Até na conversa informal, de mesinha de bar, em sala de aula, quando alguém fala, escritório virtual, o que é isso? Aí pronto. Já me deu uma deixa para eu falar, passar 10 minutos falando, 15 minutos sobre isso. A Portal Escritório Virtual fica próximo da Hermes Fontes. Fica a 100 metros da Hermes Fontes, naquela rótula da Telemar do Grajaú, da antiga Telemar do Grajaú. O posto São José Tadeu, me parece. Perfeito. Não é isso? Aí, entrando na Nestor Sampaio, a 100 metros. Entrando ali, logo em seguida, vê a placa, né, um letreiro grande, portal. À direita, à esquerda. Escritório virtual, do lado direito. Perfeito. Né, quem sai da Hermes Fontes e entra na Nestor Sampaio, a 100 metros, já vê a marca e a logomarca também na parede. E isso é você assistindo uma emissora local, falando de referências e locais que você conhece e que a TV Cidade dá acesso a você. Sucesso no portal, escritório virtual da nossa comunidade. Eu quero realmente assim, agradecer muito esse espaço, até de falar sobre o escritório virtual, que eu estou falando não só da Portal, como também de nossos associados nos outros estados. Porque os nossos clientes procuram nos outros estados aqueles que a gente recomenda. Perfeito. Obrigado, Rosivaldo, mais uma vez. Obrigado a você. A gente fica por aqui, obrigado pela sua preferência e não se esqueça que é na TV Cidade que a gente se vê. Um abração. Tchau. Dança do guerreiro, Uruaciara. Aracajueiro, Aracajuá. Dança do guerreiro, Uruaciara. Aracajueiro, Aracajuá. Dança do guerreiro, Uruaciara.